Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Conversa Pública de hoje é dedicado à saúde da mulher. Vamos abordar 3 temas: a AIDS no universo feminino, os principais tipos de cânceres que atingem as mulheres e a saúde mental. É de grande importância que as mulheres se mostrem vigilantes sobre a própria saúde, identificando precocemente hábitos nocivos, sintomas físicos e psíquicos e aderindo hábitos saudáveis. Como anda a sua saúde? Há quantos meses você não vai ao médico ou faz um exame? A falta de tempo dificulta a frequência de cuidados básicos, mas não pode impedir. Esperar o sintoma chegar não é a melhor opção. Neste primeiro bloco, conversamos com a ginecologista e mastologista Juliana Pierobon. A doutora faz um alerta. Apesar do número de pessoas infectadas com o vírus HIV estar em queda nos últimos anos, de acordo com um relatório recente da ONU, o índice vem crescendo em mulheres entre 15 e 19 anos e também entre aquelas com mais de 60 anos. Acompanhe. Prazer, eu sou a doutora Juliana Pierobon, sou médica ginecologista e mastologista. O Dezembro Vermelho é o mês que a gente comemora uma conscientização da AIDS entre as mulheres, né, com uma campanha de prevenção mundial. No mundo, cerca de 870 mil mulheres são infectadas anualmente pelo vírus do HIV. É um valor bem alto. Principalmente através de relação sexual desprotegida e também compartilhar pérfuro cortantes, então agulhas e outros instrumentos que têm contato com o sangue. Primeiramente, é sempre bom falar para todo mundo testar e conhecer, né, a sua sorologia. Então, esse é um teste grátis feito no SUS, né, qualquer pessoa pode fazer. E assim que ela tiver o resultado em mãos, o mais adequado é que ela procure um médico infectologista para começar a fazer o tratamento, principalmente, né, e se proteger principalmente de contaminar outros indivíduos através das relações sexuais. Algumas pessoas podem começar a ter infecções recorrentes, procurar um médico e no diagnóstico, para descobrir o que ela está no momento, descobrir que ela tem o HIV, mas é só o teste mesmo que faz o diagnóstico. Essa geração, né, de adolescentes atuais, de 15 a 19 anos, eles estão dispensando o preservativo nas relações sexuais, né? Então, apesar de campanhas mundiais, tudo para estimular o uso do preservativo, é uma população que tem relação ainda sem o uso do preservativo. E isso acontece também com as mulheres acima de 60 anos, geralmente já têm uma vida mais estável, já são casadas há muitos anos e acabam também dispensando o uso do preservativo nas relações. Acho que o preconceito reduziu bastante o que era na década de 80, 90, quando a doença surgiu, mas ainda existe o preconceito, né? Então as pessoas, elas mesmas têm medo de saber o seu status sorológico, de testar para saber se tem o HIV, mas é uma doença hoje em dia totalmente tratável, né? Então é super importante as pessoas se conscientizarem disso. Hoje em dia, logo depois do diagnóstico, já se institui uma terapia, que é a terapia antirretroviral, que é fornecida pelo governo, né? E essa terapia visa deixar essas pessoas com carga viral indetectável. Então, a pessoa que tem a carga viral indetectável, ela não transmite a doença e ela fica livre de ter infecções oportunistas, de ter os sintomas da AIDS, que é a doença mesmo, né? Então, isso permite uma qualidade de vida e permite que ela tenha uma vida normal, tomando essas medicações. Ela pode engravidar, inclusive pelo Ministério da Saúde, todas as gestantes, quando tem diagnóstico de gestação, elas fazem sorologia, né, para HIV, sífilis e outras doenças. E a mulher grávida com HIV, ela sendo tratada durante a gestação, tendo carga viral indetectável, ela não transmite isso para o bebê. A gente programa o parto dela, tudo para ter certinho a carga viral indetectável e ela não transmitir nenhum tipo de doença para o bebê. Principalmente usar o preservativo, né? Acho que esse é o maior cuidado aí de quem é portador do vírus HIV, para ter uma relação com outra pessoa, às vezes que não tem o vírus do HIV, é usar o preservativo em todas as relações sexuais. É sempre bom ela manter uma vida mais saudável, né, para evitar que a imunidade dela caia, porque ela é uma doença que está diretamente relacionada com a imunidade, e evitar contato com secreções, para evitar a transmissão também com outras pessoas que vivem junto. Eu acho que é importante ter campanhas, né, de alerta. Esse Dezembro Vermelho é uma delas, é super importante, porque é uma doença que é prevalente, apesar de já ter diminuído muito a quantidade de pessoas doentes por AIDS em relação aos anos 80, muitas pessoas estão se contaminando ainda hoje em dia, principalmente os jovens, né? Então acho que essas campanhas, tanto do Ministério quanto campanhas particulares mesmo, em épocas de mais transmissão, como por exemplo Carnaval, tudo, acho que são super válidas nesse sentido, né?
Não, acho que a liberdade sexual não está diretamente relacionada com isso, né? A pessoa pode ter a vida sexual dela, ter relação homoafetiva, hétero, mas preservando, usando o preservativo, isso não tem nenhum problema. Então, acho que independente do status que a pessoa se defina, ela tem que prevenir usando a camisinha. Os coquetéis, eles são basicamente fornecidos pelo governo, ninguém consegue comprar isso na farmácia, né? Mas eles são fornecidos para todo paciente que tem a necessidade, que tem o diagnóstico do HIV, e é uma coisa que funciona bem direitinho, não falta, e os pacientes conseguem fazer o seu tratamento adequado. Ele é feito só com comprimidos mesmo, o paciente usa os comprimidos como forma de tratamento da doença, e se ele tem alguma suscetibilidade maior, a carga viral dele está alta, ele está suscetível a ter alguma infecção oportunista, ele também pode usar alguns antibióticos ou alguns antirretrovirais que protegem contra outras infecções, como tuberculose, como outras infecções desse tipo. Sempre tem novos antirretrovirais, né? Recentemente existe a terapia agora para pacientes que têm um contato muito frequente, que é uma medicação nova, né, indicado para grupos de risco. Então isso está sempre saindo no mercado, novidades nesse sentido. Também porque os antirretrovirais eles vão se tornando obsoletos e os vírus vão se tornando resistentes. Então toda hora no mercado surgem novas opções aí de antirretrovirais. Eu acho que a mulher tem que fazer sexo seguro, né? Então, independente de ser camisinha masculina, camisinha feminina, sempre que for ter relação sexual, usar o preservativo, independente com quem, se é com o marido, com parceiro estável ou com o namorado que acabou de começar. Apesar de a mulher ter uma facilidade de fazer o teste durante o pré-natal, uma vez que ela está grávida, sempre procurar fazer esses testes, eles são acessíveis nos postos de saúde, tudo, então procurar saber o seu status de sorologia. Mesmo em parceiros concordantes, né, que são parceiros que os dois têm a sorologia positiva, eles têm que usar preservativo, porque os vírus têm características diferentes, têm mutações diferentes, então ambos têm que ter carga indetectável para ter relação, né, para não transmitir, e sempre usar o preservativo da mesma forma, para um não transmitir o vírus diferente para o outro. Hoje em dia, com os tratamentos, né, de qualidade, a pessoa pode ter uma sobrevida aí muito boa. Então, a gente já tem pacientes há mais de 30 anos com HIV, carga indetectável, e acabam falecendo de outras causas que não a doença HIV, AIDS mesmo, né? Então, acabou de descobrir que tem a doença, comece a fazer o tratamento, siga o tratamento direito, que isso vai manter você o maior tempo possível aí sem manifestações da doença e, de uma certa forma, com uma qualidade de vida muito boa. No próximo bloco, 1 em cada 6 mulheres terá câncer. Saiba como se prevenir. Voltamos já. Uma das doenças que mais preocupam as mulheres é o câncer. E essa preocupação não é à toa não, viu? Visto que no mundo, 1 em cada 6 mulheres terá câncer em algum momento da vida, de acordo com o relatório mais recente da Agência Nacional de Pesquisa contra o Câncer, vinculada à Organização Mundial da Saúde. Mas calma, a boa notícia é que com os avanços da medicina e da tecnologia, ter câncer não mais significa assinar uma sentença de morte. Pelo contrário, atualmente as mulheres não só podem descobrir tumores malignos em estágios iniciais por meio de exames periódicos, como até mesmo prevenir o surgimento de alguns tipos de câncer. Acompanhe as dicas no segundo bloco do Conversa Pública de hoje. O câncer mais comum na mulher é o câncer de mama e o câncer de colo de útero, tá? Ambos são os que afetam mais as mulheres. O câncer de mama, ele é um câncer que está bastante relacionado com o histórico familiar da paciente. Se ela tem históricos de mulheres jovens com câncer de mama na família, essas pacientes elas são consideradas de alto risco. E também está relacionado com o estilo de vida, né? Então, principalmente pacientes que têm obesidade, que fumam, que têm consumo de alimentos industrializados, estilo de vida mais urbano, elas têm fatores de risco a mais para desenvolver o câncer de mama. O de colo, ele está muito relacionado com o HPV. Então, aqui é aquele vírus sexualmente transmissível, que é o principal fator de risco aí para causa do câncer de colo de útero. A mulher pode ter também câncer de ovário, que é um câncer um pouco mais raro, né, que também acomete essas mulheres. Basicamente são esses três, mama, colo e ovário. O câncer de mama, ele é um câncer que tem rastreamento, né? Então isso é super importante, o de colo também. Então o exame de mamografia é o exame que garante o rastreamento do câncer de mama. Então todas as mulheres, a partir dos 40 anos, elas devem se submeter a uma mamografia anual
E isso garante que elas consigam ter um diagnóstico precoce desse câncer de mama, né? Além disso, elas podem fazer também o autoexame em casa, todo mês, após o seu período menstrual, e conhecer como que é o relevo das suas mamas, se elas têm alguma lesão, se apareceu alguma coisa nova, para comunicar ao médico, né? E em relação ao câncer de colo, o Papa Nicolau, que é o exame preventivo que toda mulher faz anualmente, que é o rastreamento eficaz aí para detecção. E hoje em dia também existem exames de captura híbrida para HPV, que detectam a presença dos HPVs de alto risco também na secreção vaginal do colo do útero, e também funcionam como rastreamento para o câncer de colo. A mulher, ela deve sempre suspeitar se aparecer alguma coisa diferente nas mamas, né? Então, dor mamária, algum caroço, abaulamento na mama, alteração da pele, então se a pele ficar vermelha, descamativa, coçando, tá? A presença de secreção saindo pelo bico do peito também são sintomas e sinais de que pode estar alguma coisa diferente acontecendo, né? E em relação ao câncer de colo, geralmente mulheres começam a ter sangramentos fora da época do ciclo, sangramento após relação sexual ou um corrimento de odor fétido, que também pode estar relacionado com o câncer de colo de útero. A prevenção do câncer de mama, ela está diretamente relacionada com a qualidade de vida, né? Então, evitar consumo de bebida alcoólica, alimentos industrializados com muitos conservantes, evitar a obesidade, principalmente. Mulheres obesas têm quase 4 vezes mais chance de ter câncer de mama do que as mulheres não obesas, tá? A prática de exercícios físicos, ela comprovadamente reduz a chance de câncer, não só o de mama, todos os tipos de câncer, o de mama também. Então, a prática de pelo menos 30 minutos de exercício físico aeróbico 3 vezes na semana já garante uma redução aí na chance de ter câncer de mama. 5% dos cânceres de mama têm origem genética, né? É pouco comparado com os 95% que são esporádicos, mas aquela mulher que tem uma história importante familiar, ela deve ficar mais atenta, né? Então, que tem um familiar de primeiro grau com câncer de mama antes dos 40 anos, que tem mais de um familiar com câncer de mama, ou familiar que teve câncer de mama dos 2 lados, bilateral, ou até mesmo homem com câncer de mama na família, tá? Então, essas mulheres, elas têm que ficar um pouco mais atentas, procurar um mastologista, fazer uma rotina um pouco mais esmiuçada do que as mulheres que têm o risco normal, populacional. Nem todo nódulo é tumor, tá? Nódulo é o que a gente dá o nome para alguma coisa que se sente redondo, abaulado na mama. Esse nódulo, ele pode ser benigno, tá? Ele é um nódulo, geralmente chama fibroadenoma, que é um nódulo móvel, pequenininho, redondinho. Ele pode ser um cisto, que é um nódulo de líquido, tá? Que é super comum, principalmente nas mulheres em transição da menopausa. E o tumor é o que a gente denomina aquele nódulo duro, enrijecido, pouco móvel, que na maioria das vezes é um câncer, né? Então, o tumor já está mais relacionado com câncer. O câncer de mama, ele costuma ser uma doença pouco sintomática em termos de dor, né? Ele pode se apresentar com outros sintomas, então com abaulamento, vermelhidão da pele, mas dor mesmo, geralmente quando aparece já são casos um pouco mais avançados. O HPV, ele é um vírus sexualmente transmissível que tem subtipos que causam câncer e subtipos que causam verrugas virais, né? Então, as verrugas virais que a gente tem na pele, que às vezes aparecem na vulva também, são causadas pelo HPV. Só que alguns subtipos desse HPV estão relacionados com modificações no colo do útero que podem, ao longo dos anos, desenvolver um câncer de colo. Então, ele é um precursor do câncer de colo uterino. O câncer geralmente surge de uma célula que sofreu algum tipo de mutação, tá? Essa célula, a gente tem mecanismos que previnem essas mutações, que consertam essas mutações, mas às vezes esses mecanismos falham ou então acontece alguma coisa que escapa uma célula mutada, que é a cancerígena, e essa célula começa a se proliferar, dando origem ao tumor, tá? No caso do HPV, por exemplo, ele dá o start, começa a essa alteração na célula e elas começam a se desenvolver. No câncer de mama, existem várias alterações aí que a gente não conhece muito bem, que causam essa mutação nessa célula, ela começa a se desenvolver, ou mesmo aquelas pacientes que já possuem uma mutação conhecida, como aquele BRCA, que é uma mutação super falada, tal, que é um gene que controla essa proliferação celular. E ele estando mutado, essas mulheres têm uma possibilidade maior dessas células se proliferarem e darem origem a um tumor. O câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, e o de colo também, eles são praticamente 100% de cura, né? O mais importante aí realmente é o diagnóstico precoce. Geralmente a gente trata com cirurgia, com quimioterapia, radioterapia. Existem outras terapias também que são usadas, como alguns tipos de hormônio, imunoterapias,
mas que a chave é sempre o diagnóstico precoce. A doença precoce é a doença mais tratável, é que a gente consegue ter quase 100% de cura. Existem novos tratamentos, né? O câncer de colo teve uma grande modificação aí na sua incidência com a vacinação para o HPV. Então, essa vacinação dada nas meninas, principalmente antes de terem relação, que já é até prevista no calendário vacinal do Ministério da Saúde também, isso reduz bastante a incidência desse tipo de câncer, né? No caso do câncer de mama, existem outras terapias sendo testadas hoje em dia, como algumas imunoterapias também, drogas injetáveis que não têm os efeitos da quimioterapia e que também têm alguns subtipos de câncer de mama, né, que são muitos tipos diferentes, têm um sucesso semelhante aos quimioterápicos, né? Então, toda hora está surgindo aí novas terapias nessas áreas. Eu acho que é importante sempre a mulher conhecer o corpo dela, né? Então, independente se ela não quer ir ao médico, tem vergonha de ir ao médico, tudo, ela se conheça, se examine, perceba algum sintoma diferente. Toda vez que aparecer alguma coisa que ela achou diferente, procurar o médico para examinar, para tirar dúvida, fazer algum exame diagnóstico e fazer os seus exames de rotina, né? O Papa Nicolau, a mamografia, passar no clínico para ser examinada, isso é super importante. No próximo bloco, como cuidar da saúde mental. Voltamos já. As mulheres têm uma chance 40% maior do que os homens de sofrer algum transtorno mental. A conclusão é da Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha. Uma das explicações para esse índice elevado é que as doenças psiquiátricas que afetam mais as mulheres também são as mais comuns entre a população, como é o caso da depressão e da ansiedade. Nos últimos anos, a procura aos consultórios de psicologia tem aumentado, e muitos são os fatores desta busca. Embora já estejamos no século XXI, muitas pessoas têm vontade de fazer psicoterapia, mas o preconceito e a vergonha as impedem de procurar um profissional. Você sabe a diferença entre o trabalho de um psicólogo e de um psiquiatra? Neste bloco, batemos um papo com a psicóloga Ana Lúcia da Costa. Os transtornos são oriundos de muitas causas, né? E uma delas são os fatores ambientais, os fatores externos, alguns internos, né, questões hormonais. Aliado a esse aspecto, nós temos também a questão de que o nosso país, precisamente o nosso país, vem provocando um dano nas pessoas, né? Como assim? Em função da violência, da instabilidade financeira, da desigualdade social, tá certo? E isso vem de longa data, ok? E isso, muitas das vezes, gera fator estressante, né? Medo, insegurança, e esses sintomas ou esses comportamentos não tratados, digamos assim, evoluem para os grandes transtornos mentais. Hoje nós identificamos muito os transtornos de ansiedade, tá? Dentro desses transtornos de ansiedade nós podemos destacar episódios de pânico, podemos destacar transtorno obsessivo compulsivo, podemos destacar TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Aliado a esse transtorno de ansiedade, nós temos também transtornos de humor, né? Onde nós destacamos os episódios de depressão e bipolaridade. Além do transtorno de humor, nós também temos outro tipo de transtorno, que é o transtorno alimentar, que nós podemos destacar a anorexia e a bulimia nervosa. E para fechar a parte dos transtornos, nós podemos citar também os transtornos psicóticos, que seria a esquizofrenia, tá certo? E transtorno delirante também. Na realidade, a gente trabalha na perspectiva da não valorização de eventos ruins ocorridos em nossas vidas, tá? Quando você consegue passar por uma dificuldade, tá? E consegue entender
que aquela dificuldade é algo inerente ao seu desenvolvimento, né? Enquanto pessoa, desenvolvimento espiritual, tá certo? Você tem uma outra dimensão, tá? Então, o primeiro exercício é não valorizar eventos desagradáveis da sua vida. O outro exercício é ter uma visão positiva de si, tá? Que muitas das vezes eu acho que eu não sou merecedora disso, não sou merecedora daquilo, o sol só nasce para fulano e não para ciclano. Então, desmistificar isso, tá? O terceiro passo, que a gente orienta muito, é não se sobrecarregar, não se cobrar o tempo todo, porque hoje o que eu vejo muito na clínica é isso. Pessoas que chegam aqui, eu tenho que dar certo, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que ser o melhor na minha área, eu tenho que ser o melhor em tudo. É uma sensação que eu tenho em alguns momentos de que o indivíduo sempre está competindo. Isso é muito desastroso e muitas das vezes leva a quadros depressivos. O indivíduo educado, o indivíduo com uma capacidade boa de discernimento, tá certo? Ele vai perceber que o fato de procurar um psiquiatra, o fato de procurar um psicólogo, não quer dizer que ele seja uma pessoa doente. Ele pode ter uma doença, tá? Que doente é diferente de doença. Eu posso ter uma doença e não ser uma pessoa doente. E eu posso não ter uma doença e ser doente. Ou seja, como a Ana lida com aquilo, tá? Então eu penso que através de um conhecimento maior, eu posso falar com muita tranquilidade no seio da minha família, no meio dos meus colegas, no meio da faculdade a qual eu curso, que eu estou fazendo um acompanhamento psiquiátrico ou estou fazendo um acompanhamento psicológico. O psicólogo, ele tem uma formação na área da psicologia e ele vai trabalhar, tá, questões comportamentais daquele indivíduo, tá certo? O psiquiatra, ele é um médico com uma especialização em psiquiatria, que é um ramo da medicina, tá certo? E muitas das vezes ele dá um diagnóstico, né? O indivíduo é bipolar e ele medica aquele indivíduo, diferentemente do psicólogo, tá? Então, na grande maioria das vezes, Tiago, o indivíduo chega ao psicólogo por intermédio do psiquiatra. A Ana está fazendo um quadro de ansiedade. E essa ansiedade da Ana, ela deverá ser tratada com a terapia. Não haverá necessidade de uso medicamentoso, tá? Ou em alguns casos, a Ana fez um quadro de depressão e a Ana precisa da terapia, tá? Que é um local que a Ana irá falar e se colocar, tá? Mostrar que alguns comportamentos da Ana são disfuncionais, ou seja, são comportamentos que não fazem com que a Ana não funcione bem, tá? E além da terapia, a Ana necessitará de um medicamento. Então, o psiquiatra, ele dá o diagnóstico e prescreve uma medicação e o psicólogo, ele vai ter uma escuta diferenciada e vai trabalhar as questões comportamentais, entre outras áreas, né? Porque a psicologia tem escolar, tem hospitalar, enfim, a clínica eu vejo dessa forma. Eu penso que dessa forma a gente consegue diferenciar bem. O psicólogo, ele é um indivíduo treinado, é um indivíduo capacitado para fazer essa escuta diferenciada, esse acolhimento, tá? E tentar, junto com vocês, encontrar mecanismos para a resolução dos problemas, que hoje são problemas, às vezes, pequenos, mas se eu não trabalhar essas questões, provavelmente esse problema pequeno se transformará em algo maior, me trazendo muito sacrifício. O Conversa Pública de hoje chega ao fim, agradecendo sempre a sua companhia. Obrigado e até amanhã.